O governo federal sancionou ontem a lei que combate a adultização de crianças nas redes sociais. Importantíssimo, tá? Esse texto da lei estabelece uma série de obrigações aos provedores de serviços digitais. Entre elas, garantir que haja vinculação das redes sociais de crianças e adolescentes a um responsável e a remoção de conteúdos considerados abusivos para este público. Vamos entender tudo isso? Eu vou trazer a Maria Maciel ao vivo agora, para que a Maria possa nos trazer detalhes que, na prática, como é que essa lei vai funcionar. Já foi sancionada pelo presidente do Brasil, não é isso, Luiz Inácio Lula da Silva, e agora, quando é que vai valer e quais são como é que eu poderia dizer, as tipificações que vão conseguir cercear ali aquelas coisas que aconteciam antes e colocavam as crianças em vulnerabilidade, né, Maria? Isso mesmo, Wilson. Ali tem uma série de penalidades para esses provedores de serviços digitais, né, que não cumprirem essas regras, essas obrigações, né? Esse tema ele ganhou força, né? Essa questão da adultização das crianças e adolescentes nas redes sociais ganhou força após um vídeo do influenciador digital Felca viralizar nas redes sociais. Foi então que esse assunto, né, essa pauta passou então a ser discutida e foi aprovada na Câmara dos Deputados. Agora, o principal objetivo é evitar essa exposição precoce de crianças e adolescentes nas redes sociais, né? Assim porque hoje em dia as crianças têm acesso a todo tipo de conteúdo, muitas vezes eles são abusivos. Então, dentre essas regras, né, uma das principais é isso, garantir que as redes sociais de crianças e adolescentes estejam vinculadas a um responsável legal, a mãe ou pai, que possa administrar, monitorar o que essas crianças e adolescentes estão vendo, estão assistindo, com quem estão interagindo. E também essa questão da remoção de conteúdo, né, considerado abusivo para esse público. Então, esses provedores de serviços digitais, eles vão ter que fazer essa triagem e acompanhar para saber se aquele conteúdo é ou não abusivo e retirar isso de circulação. Então, é uma medida importante, são leis importantes, uma lei importante que traz essas obrigatoriedades, né? São vários pontos nessa lei e que precisam ser aplicados. Essa lei está sendo chamada de ECA Digital. O advogado Leonardo de Moraes, ele também traz umas explicações sobre alguns pontos dessa lei. Vamos acompanhar o que ele diz. Foi sancionada a Lei 15.211 de 2025, o chamado ECA Digital, que atualiza o Estatuto da Criança e do Adolescente para os ambientes digitais. E essa lei obriga as plataformas digitais a proteger crianças e adolescentes de conteúdos inapropriados, como a exploração sexual, a violação, o assédio e até algum tipo de publicidade. E a lei também determina a verificação da idade, a supervisão parental e a proteção de dados em relação aos menores de idade. E esse termo adultização, ela se refere à exposição precoce de crianças e adolescentes a comportamentos e conteúdos de adultos, como a sexualização, a violência e até padrões de beleza que são impróprios. E a lei busca coibir justamente essa exposição, que vem a comprometer o desenvolvimento saudável dos menores de idade. E as plataformas que eventualmente não cumprirem sofrerão advertências, podem sofrer multas e até ações cíveis por danos morais, mas há também consequências criminais em razão disso. Então, se houver uma omissão diante de um conteúdo de exploração sexual, uma pornografia infantil ou um aliciamento, os responsáveis podem responder por crimes previstos tanto no Código Penal como também no ECA. E as penas podem ser de reclusão e também penas de multa dos mais variados tamanhos. Ou seja, descumprir esta lei não é apenas uma infração em âmbito administrativo. Ela pode levar, sim, à responsabilização penal e, ao final, até uma prisão. O presidente Lula vetou um trecho da lei que estipulava um prazo de 12 meses para essas regras entrarem em vigor. Em substituição, ele vai enviar uma medida provisória para que o prazo seja de 6 meses. Então,
As empresas, essas plataformas digitais, vão ter então esse período de 6 meses para se adaptar a essas novas regras que têm esse interesse, esse objetivo de proteger crianças e adolescentes no ambiente digital. É com você aí no estúdio, Wilson. Perfeito, Maria, excelente. Excelentes as explicações também do doutor Leonardo de Moraes, né, advogado criminalista, explicando os detalhes das leis, das sanções, das punições, e para que a gente possa fazer com que a rede social cada vez mais tenha doutrina, né, tenha regras, tenha limites, né, para a gente não ficar também numa situação terrível, né, de exposição total, principalmente para crianças, muitas vezes usadas sem entender do que é que está acontecendo, porém o responsável, o adulto, sabe o que está fazendo e a criança muitas vezes sendo usada, o que é uma pena, mas agora teremos essas sanções da lei. Muito obrigado, viu, Maria? Você volta daqui a pouquinho com mais informações e nós vamos atualizando para vocês. Que bom, graças a Deus.